o seguinte: é um prazer e uma honra ter sido convidada pelo professor Marcelo Braga para fazer a apresentação do professor que ministrará a aula magna, que é o professor Mauro Boyanovski. Então, agradeço ao pessoal da ANPEC, em geral, parabenizo os premiados, mais uma vez, e desejo sucesso. Com certeza vocês serão muito bem-sucedidos nos dois encontros, da ANPEC e da SBE. Então, eu começo dizendo o seguinte, que eu conheci o Mauro, nós nos conhecemos brigando. Foi uma briga, eu sei que foi numa cidade de praia, talvez no Rio de Janeiro, e eu não lembro até hoje, e tinha a ver com a refeição que a gente ia fazer. A gente estava num grupo e ia fazer uma refeição em seguida. Mas, na verdade, eu não lembro por quê, e ele provavelmente não lembra, e assim foi, e assim nos conhecemos até hoje e convivemos muito bem até hoje. Eu queria também chamar a atenção para o fato de, quando a gente olha a plataforma Lattes, o Mauro tem o único currículo, possivelmente o único, mas com certeza um dos raros currículos de brasileiro que inclui o idioma sueco. Sim, o Mauro é capaz de ler no idioma sueco. Fora outros idiomas mais simples, como alemão, inglês, francês, espanhol, etc. E por que ele sabe sueco? Por que ele aprendeu sueco? Porque a sua pesquisa de doutorado sobre Wixel, que começou em 92 e que foi realizada durante o seu doutorado na Universidade de Cambridge, orientado pelo professor Jeff Halcott. Então, o Mauro foi a primeira pessoa a usar os arquivos de Wixel e era um brasileiro. Arrisco também dizer que ele foi o primeiro pesquisador brasileiro de sua área a trabalhar com arquivos, uma época em que isso não era comum. As pessoas que trabalhavam na área, o apoio documental delas vinha na forma de textos publicados, às vezes só em livros e às vezes só na tradução brasileira. Então, nesse sentido, o Mauro é pioneiro. Ele foi vinculado profissionalmente à Universidade Federal Fluminense no início da sua carreira e depois, e até hoje, à Universidade de Brasília, da qual ele é professor titular. Desde 2008, ele é pesquisador do CNPq, pesquisador 1A, e ele tem vários prêmios na sua carreira. Por exemplo, 3 prêmios Ararambo Simeonides. O pessoal que está começando hoje com a premiação ainda tem espaço para ter mais prêmios aí na frente. Ele tem 2 prêmios da History of Economic Society, a HES. 2 prêmios do European History of Economic Thought. Um economista do ano pela Ordem dos Economistas. Um prêmio por ocasião do seu doutorado em Cambridge, e por aí vai. Na ocasião desse convite que a ANPEC fez para ele ministrar a aula magna, o professor Boyanovski estranhou o fato dele ser um professor de HPE e estar ministrando a aula magna. Mas eu devo dizer, e eu sou testemunha, que a ANPEC sempre prestigiou a área de História do Pensamento Econômico. Só neste encontro existem 20 trabalhos, que eu imagino que sejam muito bons, pretendo assistir, na área de História do Pensamento Econômico e Metodologia. Bom, uma coisa que se destaca no currículo do professor Boyanovski é a grande inserção internacional que ele tem. Ele foi presidente da HES, History of Economic Society, de 2015 a 2017, que é o principal centro de História do Pensamento. Ele fez seu doutorado na Duke University, que também é uma referência no mundo, em 2 momentos distintos da sua carreira profissional. Ele é membro do corpo editorial de várias revistas importantes, os principais periódicos da área, como o JHET, Journal of the History of Economic Thought, o European JHET, a HOPE, a History of Political Economy, e além de ser parecerista de muitos outros periódicos internacionais e nacionais também.
tem uma farta produção intelectual, uma invejável produção intelectual. Tem livros, ele tem 3 de autoria própria e mais um em coautoria organizado junto com o Kenneth Hoover. Ele tem 32 capítulos publicados, tem muitos artigos, né, que são espalhados, isso é uma coisa interessante no currículo dele, ele tem uma produção consistente no tempo, não tem buracos na produção dele. Só de 2015 para cá, Mauro publicou mais de 20 artigos. 21, ou acho que 22 com o último aqui. A gama de autores que o professor Boyanovski pesquisou é extensa. Eu parei de contar quando chegou no 30, mas, na verdade, ele poderia ter escrito um livro de HPE, um manual de HPE, nas suas áreas de teoria monetária, desenvolvimento, mas este não era seu estilo, né? O estilo do professor Mauro é muito mais a pesquisa que é divulgada por meio de artigos. Ele é muito meticuloso, quem o conhece pessoalmente sabe disso, muito detalhista. Em italiano se diria é um piccolo pignolo. E calma, isso não é um xingamento. Diferente de muitos de nós, Mauro não parece ter preguiça, né? Ele ainda recentemente ele levantou a discussão sobre um ponto específico de um artigo publicado há mais de 20 anos. Detalhe, o artigo era meu. E eu, aposentada que estou, fui obrigada a sair dos meus confortos para rever esse texto e ver como é que eu podia contribuir para a discussão. Então, eu já disse que o rol de artigos de autores pesquisados é muito variado e tem inclusive tem vários estilos como economistas. Alguns, como Wicksell, são amores antigos, e eles permaneceram o tempo todo na sua carteira de autores pesquisados. Mas Mauro abriu espaço para muitos outros, inclusive não economistas, como Lévi-Strauss e Fernand Braudel, por causa da influência que eles tiveram sobre Celso Furtado. E nessa discussão dessa influência, ele introduz um tema muito interessante, que é a questão da possibilidade de reconciliar estrutura e história, como era o desejo de economistas desenvolvimentistas como Celso Furtado. Olhando de fora a trajetória do Mauro, eu arrisco dizer que ele esteve sempre à procura do economista ideal e, pelo visto, não encontrou. As publicações, assim, ele pesquisou economistas áridos, pelo menos do meu ponto de vista, como é o caso do Wicksell e do Patinkin. Pesquisou autores consagrados, economistas consagrados, como Samuelson, Friedman, Douglas North, Bombaver, Hirschman e outros. Mas também autores menos conhecidos, como o chileno Subercaseaux, com Benasser, Woodford, Ackermann, estou citando apenas alguns. E, finalmente, economistas que, além de muito pouco conhecidos, eu nem sei pronunciar o nome. É o caso do Chapernaun, alguma coisa desse tipo. O professor Mauro estudou autênticos representantes da teoria neoclássica, mas também, em menor escala, autores menos conhecidos, né? Autores heterodoxos, como, por exemplo, um grande número de desenvolvimentistas latino-americanos e não latino-americanos, e brasileiros como Celso Furtado e Mário Henrique Simonsen. No caso do Simonsen, o artigo do Mauro destaca o papel pioneiro que o Simonsen teve na noção de cash in advance, que depois seria adotada pelo Klauer. As publicações do professor Boyanovski costumam focalizar um economista específico, cujo nome consta do título. Mas tem também artigos que focalizam uma corrente ou uma abordagem. Então, eu cito alguns. Por exemplo, a conexão espanhola de Cambridge, as reações de Cambridge à teoria geral, as teorias da estagnação em perspectiva histórica, este último escrito juntamente com Roger Backhouse. Esse traço de estilo se traduz numa intenção clara de
retratar, caracterizar o contexto, situar os autores no seu contexto, principalmente institucional. Então, Mauro, por exemplo, escreveu sobre Robertson e a Liga das Nações, Patinkin e a Comissão Caos, a visita de Douglass North ao Brasil no âmbito da Aliança para o Progresso, o Clube dos Economistas no Rio de Janeiro, que foi liderado pelo Celso Furtado. A maioria dos artigos é de autoria individual, o que, como a gente sabe, está ficando cada vez mais raro entre nós. Mas Mauro tem poucas e significativas coautorias, por exemplo, Hoover, Backhouse, Alain Alcouf, entre os estrangeiros, entre os brasileiros, Leonardo Monastério, Alexandre Andrada e Andréa Cabello. Bom, vou tomar como exemplo 2 pontos extremos aqui da produção intelectual do professor Boyanovsky. De um lado, o artigo sobre Wicksell, publicado no European Journal of the History of Economic Thought, que está na origem do seu doutorado. É anterior à defesa do doutorado, que ocorreu em 1996, um ano muito difícil na trajetória pessoal do professor Mauro, com a trágica morte do seu pai num desastre aéreo. No outro extremo, eu vou pegar um artigo recente sobre Samuelson, um dos muitos que Mauro escreveu sobre ele. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria também sobre um dos meus artigos favoritos, que foi a fala presidencial do professor Boyanovsky na ATS, em que aborda como as viagens afetam o caminhar das ideias econômicas, inclusive dos economistas que têm resistência a viajar, como era o caso de Samuelson. De alguma maneira, ele foi afetado pelas viagens. No artigo de 1995 sobre Wicksell, a quantidade de economistas citados é impressionante. Quer dizer, ele não só estudou as influências que economistas como Malthus e Sé tiveram sobre Wicksell, como estudou também os economistas que deram sequência às ideias, às noções divulgadas ou exploradas por Wicksell, e seus desafetos intelectuais, aqueles dos quais ele divergiu ou que divergiram dele. Então, foi com essa ampla varredura que ele conseguiu demonstrar à exaustão o ponto principal, a tese principal do Wicksell, que é a necessidade de distinguir business cycles e crises econômicas. O artigo recente vai ser publicado na Hope em 2021. O foco desse artigo é uma crítica de Samuelson, uma crítica feroz ao tipo de abordagem dos desenvolvimentistas do pós-guerra. E essa crítica se exprime nos adjetivos que são usados no título. Aspas. Volumosa, repetitiva e intratável. Esse escrito de Samuelson, que nunca chegou a ter uma versão definitiva, surgiu de um convite que ele recebeu para participar de uma homenagem na Universidade de Delhi ao economista indiano Valluri Rao. O principal argumento do Samuelson, reproduzido por Mauro neste artigo, é que os desenvolvimentistas não se preocuparam com a tratabilidade, ou o que foi chamado de solubilidade de suas teorias. Com isso, eles foram incapazes de provocar um salto qualitativo no conhecimento. Uma tese extremamente controvertida, mas Mauro enfrentou. Vale a pena, eu gostaria de reproduzir aqui um trecho da crítica que Samuelson faz aos desenvolvimentistas. Ele diz que é necessário introduzir análise econômica no trabalho deles, aspas, ao invés de entediar os estudantes com uma análise superficial da teoria econômica, adoçada por anedotas datadas e estatísticas sobre países em diferentes estágios de desenvolvimento. Em poucas palavras, Samuelson está acusando os desenvolvimentistas do pós-guerra de produzirem, no máximo, aquilo que hoje chamaríamos de narrativa, e nunca uma teoria.
traços do estilo Boyanovsky, vamos dizer, de escrever, estão presentes no artigo. O cuidado de situar o contexto institucional, mais uma vez, a variedade de fontes, a quantidade de autores citados, a disposição de percorrer terrenos minados, quer dizer, terrenos de controvérsia, que já realmente são um terreno muito fértil para estudar, para fazer história do pensamento econômico. As referências a autores coevos e contemporâneos que se debruçaram sobre a mesma questão, o professor Mauro chega até o consenso de Washington. Mais uma vez, a quantidade de autores citados é imensa, mas há mudanças importantes nesse estilo Boyanovsky que eu gostaria de citar. O texto tem mais segurança e mais qualidade literária. As citações textuais continuam lá, mas de forma diferente. Elas são menos numerosas, mais curtas e usadas principalmente para denotar as expressões que Samuelson usa para falar dos desenvolvimentistas. Por exemplo, quando eles atribuem a pecha de aventureiros. Isso Mauro reproduz. Outra coisa do texto, do estilo do texto, é que ele é marcado por frases curtas e de impacto, né? A começar pelo próprio título, que é muito criativo. Repetitivo, não, volumosa, repetitiva e intratável. A primeira frase do artigo também é de impacto. Ele diz assim: Scientists do their best. Os cientistas fazem o melhor que podem, mas... Né? Uma coisa interessante também é que nesse artigo Mauro dá espaço para manifestações emocionais dos autores. Por exemplo, a declaração de amor que Samuelson faz à Índia. Nós, na América, temos uma espécie de love affair com a Índia. E isso está no próprio texto, não está no rodapé, não. Está no texto. Outro traço interessante é que é muito irônico o texto. A ironia entra com tudo. Eu vou citar dois episódios, dois itens desse que ilustram isso. Primeiro, a referência que o Samuelson faz a Marx. Sim, ao Marx vocês estão pensando mesmo. Ele está falando a propósito da ajuda dos Estados Unidos aos países pobres, no contexto da Guerra Fria, e ele diz que a superestrutura da ciência tinha sido conformada pela infraestrutura da vida. Uma segunda ironia interessante é a pecha de covardes que Samuelson atribui aos cientistas, não aos economistas em particular, mas aos cientistas em geral. Quando ele diz que os cientistas são como ratos, os primeiros a abandonar o navio que está afundando. E está afundando pela falta de uma teoria. Um outro ponto peculiar a esse artigo é a presença forte da metodologia da ciência, e da economia em particular. Mauro refere-se a clássicos como Popper, Thomas Kuhn, Bridgman, Mark Bloch, mas ele também dá um espaço privilegiado para um biólogo britânico menos conhecido de nós, que é chamado Peter Medawar, que curiosamente nasceu em Petrópolis. E ele usa, por meio desse autor, do Medawar, que ele discute a questão crucial da crítica do Samuelson, que é a questão das teorias deverem ser tratáveis. Boyanovsky não assume uma posição taxativa a respeito dessa crítica. Ele não emite um veredito final, ele não diz quem ganhou a discussão se foram os desenvolvimentistas ou se foi Samuelson, ou mesmo quem deveria ter ganho essa discussão, como convém, afinal, a um texto de história do pensamento econômico. E calma, quer dizer, a reprodução desse duelo não acabou. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Mauro voltará a falar no assunto. Bom, é dessa forma, assim, sem tomar um partido taxativo, que o professor Boyanovsky reproduz a crítica que Samuelson faz aos nossos queridos desenvolvimentistas, que é uma crítica bastante áspera, tendo o devido respeito pela complexidade. Quando ele fala de Samuelson, ele fala com o devido respeito à complexidade
da alma humana. Sim, os economistas têm alma. Por exemplo, ele deixa claro, falando de Samuelson, a resistência que Samuelson manifestou à noção de agente representativo. Ou mesmo ele menciona que Samuelson criticou a ditadura militar brasileira. Os autores não são monocromáticos. E o Mauro é muito feliz em pegar essas nuances, vamos dizer assim. Para concluir, e voltando ao currículo do Mauro, eu preciso mencionar seu ponto menos visível, não posso deixar de fazer isso, que são as orientações. O professor Boyanovsky orientou poucos mestres e doutores e mesmo teve pouca participação em bancas julgadoras, seja porque ele não registra, pode ser, seja porque não frequentou mesmo. Bom, aí eu me perguntei o seguinte, por que, ao olhar o currículo Lattes, por que isso num currículo tão excepcional, né? Meu palpite, né, apenas um palpite, é que ele tem sido e é muito exigente. Não tem condescendência, ele não tem dó, né? Ele adota para os próprios seres humanos, para os pobres seres humanos, o mesmo crivo rigoroso que ele adota para si mesmo. Mas a falta de orientações não implica falta de ensinamentos e falta de discípulos, né? Mauro é um professor, tem sido um professor, como se espera que um professor universitário seja, um professor pesquisador. Há décadas que ele vem orientando, pelo exemplo, seus muitos discípulos, brasileiros e não brasileiros, ele tem ensinado a esses discípulos, entre os quais me incluo, apesar da idade, a empunhar a lupa, né, para fazer esse trabalho de detetive, com poucas recompensas de curto prazo, cheio de pormenores, cheio de pistas falsas, becos sem saída, muitas vezes entediante, que é o do pesquisador, especificamente na área de história do pensamento econômico. Se os vestígios, e aqui eu estou terminando, se os vestígios que o professor Boyanovsky andou fuçando ajudam o leitor a pisar em terra firme, eles certamente ajudam, mas mais notáveis ainda, do meu ponto de vista, são as perguntas que ele tem conseguido propor e suscitar, porque elas desafiam a todos os seus discípulos a encarar esse marzão desconhecido aí, na esperança, mas sem qualquer garantia de encontrar respostas. E na crença, na convicção forte de que o pesquisador ele só avança, ele só é capaz de avançar quando ele é capaz de perguntar melhor. O seu avanço é medido pela capacidade que ele demonstra de perguntar melhor, fazer perguntas melhores, mais procedentes. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu estou ansiosa, como vocês também devem estar, para ouvir o nosso conferencista e agradeço mais uma vez a possibilidade de participar dessa sessão. Bom, eu fiquei, digamos assim, emocionado ao ouvir essas palavras e ver a imagem da Ana, né, proferindo essa minha apresentação aqui. E eu acho que talvez a melhor coisa a respeito de receber essa homenagem da ANPEC é a oportunidade de ter um colega, e no caso, não, uma pessoa realmente por quem eu tenho autoestima, que é muito respeitado na academia, dizer coisas tão bacanas sobre mim. Isso realmente infla o ego de uma forma muito, muito prazerosa, né? Então, muito obrigado, Ana. Essas suas palavras me deixaram muito feliz. E, claro, eu quero fazer um agradecimento aqui, que não posso deixar de fazer, ao Conselho Deliberativo da ANPEC por ter me escolhido como o professor, né, o pesquisador, para proferir aula magna este ano, né, o primeiro encontro, esperamos
o último da ANPEC organizado dessa forma remota, né? E a ANPEC é uma entidade pela qual eu tenho um carinho especial, já que, desde os meus tempos de aluno de graduação de economia, eu já assistia a alguns encontros. Eu me lembro que o primeiro encontro que eu compareci, né, não entendia boa parte das sessões, né, era estudante, mas eu ficava muito curioso e tal, e também de ver, né, os grandes nomes da economia brasileira e tal. Foi em 1979, no interior de São Paulo, acho que em Atibaia. Foi um encontro, digamos assim, histórico também, porque foi o primeiro encontro depois da anistia política, e, por exemplo, foi o primeiro encontro do qual o Celso Furtado participou, né, que estava recém voltando da França na época. Outros luminares participaram, como o Mário Henrique Simonsen, que tinha recém saído do governo. Então, aquela foi o primeiro encontro, né, assim, primeira conferência em dimensão nacional da qual ele participou. Então, desde aquela época, eu me recordo que eu e meus colegas, né, da UNB, onde eu estudava então, fretamos um ônibus e fomos até o interior de São Paulo para esse encontro, e acampamos, ficamos num camping, então era tudo uma grande aventura, e foi muito gratificante aquilo, e desde então, né, eu tenho participado depois já como apresentador de trabalhos, como profissional e tal. Então, meu muito obrigado por essa homenagem que a ANPEC me presta, e iniciada com essa apresentação tão bonita, tão emocionante que a Ana Maria Bianca realizou. Então, quero agradecer também ao editor da revista da ANPEC, a revista Economia, o professor Joaquim Andrade, por me convidar para publicar na revista da ANPEC a minha aula magna, uma versão revisada, vai sair lá. E isso também explica por que o meu paper, né, utilizado para essa aula, foi escrito em inglês, né? A razão, alguns podem ter estranhado isso, mas a razão é simplesmente porque a revista da ANPEC, né, a Economia, ela tem como norma editorial publicar apenas trabalhos em inglês. Então, assim sendo, eu escrevi o meu em inglês. Por falar nisso, o paper, como acredito eu, vocês sabem, está disponível, né, no site da ANPEC, e tem muitos detalhes, muita informação lá que eu, aqui no decorrer da minha exposição, claro que não vou cobrir esses detalhes, então eu recomendo para quem tem interesse no tópico, para quem tem curiosidade, dar uma olhada no paper, né, nas referências e tudo mais. Então tá, então vamos à apresentação em si. Marcelo, você pode colocar então. Então esse é o título, né? Um título... Sim, o paper é em inglês, mas obviamente o PowerPoint é em português, né? Seria ridículo apresentar um PowerPoint em inglês aqui, não ia fazer nenhum sentido. Então o PowerPoint está como deveria ser em português. Então, economistas, comunidades científicas e pandemias, um estudo exploratório sobre o Brasil. É um título um tanto quanto ambicioso demais, talvez, mas eu quis fazer algo provocativo, como eu acho que convém a uma aula magna, né? Quer dizer, também propor novos temas, novos tópicos de pesquisa e procurar discutir, tratar de pandemias, e aqui pandemia está no plural, porque são duas pandemias especificamente, né? Uma, essa que, infelizmente, ainda nos afeta de forma dramática, que é a Covid-19, né, o coronavírus, e aí por isso tem essa data 2020, e a outra, justificando esse ano inicial, 1918, foi a gripe espanhola, né, que passou a despertar bastante curiosidade e atrair atenção, justamente como forma de estabelecer confrontos históricos com a atual pandemia, né? Esse nome, gripe espanhola, depois está explicado no paper, mas não é porque ela tenha realmente se originado da Espanha, né? Os espanhóis não gostam desse nome, mas é um nome que ficou em qualquer língua, né? Spanish influenza, Spanish flu, gripe espanhola em português e assim por diante, tá? E o que eu pretendo fazer aqui é utilizar
um pouco essas pandemias como uma espécie de fio condutor para construir um argumento de história do pensamento econômico, né? Eu não sou estudioso, não sou, de forma alguma, um economista que domina os instrumentos de estudo de economia, epidemiologia, e eu não tenho dado contribuições nessa área, nem pretendo. Como a Ana deixou muito claro na exposição dela, na apresentação, eu sou eminentemente um historiador do pensamento econômico, às vezes dou uma pincelada em metodologia também, às vezes eu combino um pouquinho isso com história econômica, né, que é sempre bom fazer, o estudo das ideias, o estudo dos fatos econômicos, mas aqui no caso a perspectiva que me importa realmente é essa, né? São as epidemias como um objeto de estudo de história do pensamento econômico, né? E como forma aqui de reconstruir aspectos da formação da comunidade científica de economistas no Brasil, utilizando a atual pandemia como ponto de partida, né, ao longo aqui de 4 sessões. Além disso, também eu não posso deixar de ressaltar que no decorrer do encontro da ANPEC e também da SBE, né, mas na ANPEC nós vamos ter 3 sessões especiais dedicadas a esse tema da pandemia corrente, da Covid-19. Então, lá, claro, vocês vão encontrar especialistas, né, que trabalham na área, nessas 3 sessões, além de, me parece, 2 papers, sessões regulares também dedicados a esse tema. Ok, Marcelo, por favor. Então, vamos lá. Como é que a gente pode usar a crise do coronavírus, né, como numa perspectiva de história do pensamento econômico? Né? Algo que está acontecendo agora, né, e a gente não sabe ainda, infelizmente, por quanto tempo mais vai acontecer, vai continuar nos afligindo e nos afetando em escala mundial. Mas o ponto que eu procuro fazer nessa sessão 1 do meu paper, né, e que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa aula magna, é esse aspecto da economia como uma ciência transnacional, né? Ou seja, a economia tendo esse atributo que outras ciências também têm, não é algo específico da economia, que é esse aspecto de ser transnacional, né? de transbordar as fronteiras, né? E eu acho que isso ficou e tem ficado muito claro, mais ainda do que já era antes, com a produção acadêmica suscitada pela Covid-19. Né? Então, tem havido, em escala mundial, aqui eu não estou me restringindo ao Brasil, muito pelo contrário, eu estou iniciando pelos principais centros de produção de pesquisa econômica do mundo, né, nos Estados Unidos e na Europa, que há uma mudança nas agendas de pesquisa dos economistas. E essa mudança ela demonstrou uma surpreendente agilidade em acontecer. Quando a gente lembra que a crise foi deflagrada para valer no mundo ocidental em fevereiro, março, né? Março realmente ela já tinha se alastrado bastante, em fevereiro ainda estava na Itália, no Ocidente, depois foi se espalhando, né? É impressionante, né? Quer dizer, o total da produção acadêmica, claro, em ciências em geral, mas aqui no caso especificamente em economia, né? A ponto de que alguns observadores têm comparado isso com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a experiência da Segunda Guerra, que na Segunda, não na Primeira Guerra, isso não aconteceu, mas na Segunda Guerra Mundial houve uma grande absorção de economistas, sejam convocados pelos governos que estavam envolvidos em guerra, principalmente Estados Unidos e Grã-Bretanha, mas também a própria Alemanha, né, a potência, no caso, o adversário, mas e também a União Soviética, né? Mas o que acontece? Eram economistas que estavam realmente absorvidos pelo esforço de guerra, tanto é que essa frase, a guerra dos economistas, né, Economist War, é uma frase do Paul Samuelson, a quem a Ana fez referência, né, de alguns trabalhos meus a respeito dele, e o Samuelson, que foi um dos economistas que se envolveu, né, nesse esforço,
de análise econômica das consequências da guerra, de como gerir a economia durante a guerra, e surgindo, inclusive, novas agendas de pesquisa lá, como, por exemplo, pesquisa operacional, que foi um subproduto da Segunda Guerra Mundial. Né? Muito bem. Em que medida essa atual pandemia poderia ser chamada de a pandemia dos economistas? Isso ainda é muito cedo para avaliar. Né? Mas uma coisa é certa, nunca antes na história do pensamento econômico, na história do pensamento em geral, você teve um esforço tão concentrado de economistas para entender uma crise pandêmica como essa. Né? Isso é absolutamente inusitado. Né? Nem mesmo na gripe espanhola, por outras razões que depois a gente vai falar aqui. Então, a gente pode identificar 3 áreas de pesquisa na economia, o que eu chamo aqui a economia da Covid-19. A primeira, e talvez a que tenha atraído mais atenção, é a interação entre doença, contágio e macroeconomia, com uso de modelos epidemiológicos. Então, aqui já tem um caráter interdisciplinar. Segunda, são os efeitos do choque de demanda e oferta sobre o nível de atividade. E terceiro, os efeitos econômicos de pandemias pretéritas, ou seja, a utilização de história econômica por si só já é interessante, mas também com o objetivo de iluminar a atual pandemia. E aqui, no caso, o grande exemplo é a gripe espanhola de 1918. Por favor. Então, a gente tem assistido e participado, né, de uma produção internacional em larga escala de papers e webinars sobre a economia da Covid-19. No meu paper, eu me refiro só de passagem a esses webinars, porque é uma quantidade grande, e eu me restringi a trabalhos escritos, né? Sejam eles publicados ou como working papers, textos para discussão, eu me restringi a essa forma de divulgação. Tá? Eu tenho alguns números ali que são centenas de artigos, só, por exemplo, no NBR, no National Bureau of Economic Research, americano, só ali foram centenas de artigos produzidos em alguns meses. Né? Não produzidos dentro do NBR, mas divulgados através do NBR. E aqui é interessante observar que o uso do modelo SR, né, que se tornou muito popular, que os economistas tomaram emprestado da epidemiologia e rapidamente incorporaram no seu framework, na sua análise. E aqui eu digo, não só economistas estrangeiros, mas também economistas brasileiros. Tá? Esse modelo SR ele foi proposto no final dos anos 20 por epidemiologistas estatísticos britânicos e era pouco usado em economia, né? Até que se percebeu a importância dele, a necessidade de utilizar. Né? De um ponto de vista mais geral, essa agilidade que os economistas mostraram em escala, né, mundial para adaptar a agenda de pesquisa deles ao problema, né, de importância profunda, né, da crise da Covid, do seu impacto econômico, isso tudo ocorreu também, em parte, porque reflete um aumento da participação dos trabalhos aplicados na pesquisa econômica desde os anos 70. Quer dizer, antes disso, entre os anos 40 e anos 60, o status vinha principalmente de trabalhos puramente teóricos. Isso é que dominava nos principais journals de economia no mundo. E isso começa a mudar a partir de meados dos anos 70. Né? Eu tenho referências que mostram isso, né? Que fazem uma contabilidade de publicações, e isso tem mudado. Então, a pesquisa aplicada se tornou, digamos assim, aumentou a importância dela na agenda de pesquisa, e o trabalho sobre a crise da Covid se insere perfeitamente dentro desse trabalho mais amplo de economia aplicada. Né? Muito bem, eu fiz um levantamento que ele é necessariamente, assim, digamos, por amostragem, quer dizer, ele não pretende ser exaustivo de forma alguma, mas eu acho que ele cobre uma proporção significativa da produção brasileira na área. Então, o que você tem aqui? No paper, vocês têm todas as referências bibliográficas detalhadas lá. Né? Então, as contribuições de economistas brasileiros ao que eu chamo aqui da economia da Covid-19. Então, primeiro você tem o uso de modelos SR,
Esses foram os primeiros que surgiram já em março. A gente já tinha artigos nessa linha, ao mesmo tempo que eles estavam surgindo lá fora, praticamente simultaneamente. Segundo, a análise de insumo-produto de impactos setoriais, né? Terceiro, aspectos normativos de políticas de saúde. Para cada um desses, eu tenho várias referências no paper né, de trabalhos nessas linhas. Modelos de previsão, modelos econométricos, estatísticos de previsão. Tratamentos da influência da desigualdade e pobreza na difusão da pandemia. Os efeitos perversos das falas do nosso presidente da República sobre percepção de risco pelos agentes, os riscos pandêmicos. Né? Isso aqui esses efeitos são mensurados, são efeitos quantitativos. E, finalmente, os impactos macroeconômicos de políticas de crédito e de auxílio emergencial. Então, essas 7 categorias, né, na minha opinião, elas capturam a boa parte da produção de pesquisa, não só acadêmica, mas feito também em algumas agências governamentais, como o IPEA, por exemplo, na área. Marcelo? Muito bem. Então, me parece, e eu espero poder convencer vocês disso, que esse esforço de pesquisa em economia e ciências em geral, pesquisa sobre a Covid, né? Em economia e ciências em geral, ele confirma um processo de transnacionalização da ciência. Então, não é difícil detectar aqui, no caso da economia, e também dos nossos colegas, né, cientistas de outras áreas, em especial das áreas médicas e epidemiologia, e biologia, etc., essa integração, né, com cientistas de outros países, de outras áreas. Então, essas redes internacionais, né, estabelecidas, e a mobilidade geográfica dos cientistas é algo que vem crescendo já há vários anos, incluindo os economistas. Né? E a crise da Covid-19, na minha opinião, ela confirma essa tendência. Né? Inclusive, eu estava olhando a programação da ANPEC essa manhã, olhando novamente, e percebi, o que eu não tinha notado antes, que tem um paper tratando disso, ou seja, dessa questão da influência da cooperação. É um aspecto disso, né? Não é, mas é a influência da cooperação internacional na produtividade em pesquisa econômica no Brasil. Tá? Por pesquisadores da CAPES, né, que é uma importante entidade, claro, de financiamento da pesquisa e de universidades do Brasil. Esse interesse na perspectiva transnacional na história da ciência, ele tem sido crescente, mas é recente, tá? Tem mais ou menos uns 10 anos que essa perspectiva tem atraído a atenção dos historiadores da ciência em geral. Né? E eles tendem a focar mais nas ciências naturais e também matemática, nas hard sciences, não tanto nas ciências sociais e humanas. Uma das preocupações desses historiadores da ciência que defendem essa perspectiva transnacional, que não é a mesma coisa que internacional, né? Uma sutil diferença aqui, é que como o conhecimento produzido localmente se torna globalmente aceito. Tá? Como é que se dá essa difusão das ideias, né? E elas passam, mesmo quando elas são criadas, são geradas em espaços geográficos específicos, mas elas transcendem essas fronteiras e se tornam aceitas globalmente. Então, aqui eu no paper discuto, né, isso, tem a ver com a questão do tipo de como a argumentação é conduzida, né? A importância das instituições de financiamento que tornam essa produção, né, digamos assim, conhecida numa escala maior e, claro, a interação entre os cientistas a partir de várias localidades, de vários países distintos. A questão, então, é que, nessa perspectiva... Pode passar, Marcelo, pode passar. Nessa perspectiva, é mais importante como se dá a interação entre indivíduos ou entre comunidades científicas do que propriamente entre países.
né? Embora a questão da nacionalidade permaneça, até porque boa parte do financiamento ainda é feito de forma doméstica, de forma nacional, né? Mas a interação se dá, transcende a dimensão nacional. Então, a gente tem essas redes policêntricas, quer dizer, são networks, né? Redes com vários centros de atividade em pesquisa, mas onde é mantida uma certa hierarquia. Tá? Há uma certa hierarquia, mas isso substitui, né, pelo menos essa é uma tendência na história da ciência, a dicotomia centro-periferia. Essa dicotomia centro-periferia, em que você tem simplesmente uma periferia que importa ideias produzidas no centro, produzindo no máximo uma certa adaptação dessas ideias à realidade local, essa noção, nessa perspectiva, ela é muito simplificada, pelo menos para períodos mais recentes da ciência. No caso do Brasil, passando agora para o caso brasileiro especificamente, embora o que eu tenha falado aqui se aplique ao Brasil, o que a gente tem tido ao longo da história da comunidade científica de economia no Brasil é o que a gente teve, né? Atualmente isso não é mais o caso, mas o que a gente teve durante muitos anos, durante décadas, foi um desenvolvimento lento da comunidade de economistas no Brasil, quando comparada ao resto da comunidade científica brasileira. Tá? A comunidade científica brasileira, e existe um livro clássico a esse respeito, do sociólogo da ciência, o Simon Schwartzman, publicado em 1979, depois ele saiu uma versão americana cerca de 10 ou 12 anos depois, em inglês, né? Mas que, apesar de já ter sido escrito há algum tempo, ele permanece como uma obra clássica de referência na área. Livro este que, aliás, e ele deixa isso bem claro, se restringe às hard sciences, às ciências naturais. Ele tem uma outra referência às ciências sociais, mas não à economia. Não há nenhuma referência à economia. Mas o que acontece? Nas ciências naturais, a comunidade científica brasileira se estabelece na década de 30, sendo que, antes disso, já havia alguns indícios de atividade científica significativa. Inclusive, nas próprias ciências sociais, ou seja, sociologia, antropologia, também a gente pode localizar, né, historicamente, na década de 30, as suas origens, mas não para a economia. Economia, não. Economia vem depois, ela chega atrasada. Ela é um latecomer, né, do ponto de vista da formação da comunidade científica brasileira. Essa comunidade só é formada cerca de 30 anos depois, ou, diria eu melhor, 35 anos depois do que o resto da comunidade científica brasileira. Tá? Ou seja, meados dos anos 60 e início dos anos 70. Né? Início dos anos 70 acontece o quê? A criação da ANPEC, né, em 1972, 73, que tem relação direta com isso. Muito bem. Além disso, eu vou abordar aqui os debates sobre a gripe espanhola em 1918 no Brasil, né? Não em escala internacional, mas me restringindo à experiência brasileira. E em 1918, que foi quando a gripe espanhola nos afetou, e é o período que afetou de forma muito forte, né? No final de 1918, o resto do mundo também, é o que eu chamo aqui da fase pré-científica da comunidade de economistas no Brasil, né? Pré-científica, existia uma comunidade, sim, né? Claro, debates econômicos sempre existiram desde o século XIX, a gente pode até, antes da nossa independência, já acontecia, muitas vezes relacionados com questões de gestão de política monetária, né? Padrão ouro, taxa de câmbio, política bancária, etc. Esses eram tópicos que dominavam, mas não existia uma comunidade científica, né? Rigorosamente falando. Então, a gripe espanhola, ela, além de outros atrativos de se tratar dela, do ponto de vista de história do pensamento econômico, ela oferece aqui um contraste muito interessante com a forma como os economistas brasileiros estão lidando com a Covid-19 atualmente. Né? Os contrastes são marcantes, são absolutamente... eles saltam aos olhos, né? E isso reflete, claro, o fato de que agora você tem uma comunidade científica de economistas no Brasil, coisa que não existia, então, nessa época da gripe espanhola. E eu vou finalizar aqui a aula, isso aqui é o meu plano, né? Digamos assim, com algumas conclusões sobre como fazer pesquisa, como escrever história do pensamento econômico no Brasil, principalmente a sua fase recente, que eu chamo de recente
não é tão recente, são os últimos 50 anos, mas, digamos assim, no período pós-guerra, quando a comunidade começa a dar seus passos e se formar. E aqui eu vou chamar a atenção, e não poderia ser de outra forma, né, que nesse período que eu me referi, dois economistas aqui já falecidos, né, sobressaem, que é o Celso Furtado, cujo centenário nós celebramos este ano, né, e o Mário Henrique Simonsen, que este ano faz 85 anos de nascimento. Simonsen, que faleceu muito precocemente, aos 61 anos de idade. Aliás, um parênteses, né, quanto ao Furtado, nós vamos ter uma sessão especial a propósito do centenário de nascimento dele. Né? Ok, Marcelo? Muito bem. Então, vamos lá para a segunda sessão do paper. Patrocínio, imigração e pesquisa econômica. Aqui, nessa sessão, eu tento identificar quais seriam, então, esses fatores, né, ou os principais deles, que poderiam ter contribuído para a dinâmica de formação da comunidade científica de economistas no Brasil. E também, claro, como eu já tinha mencionado antes, por seu relativo atraso, digamos assim, no tempo. Né? Aqui é bom salientar o papel das agências e organizações nacionais e internacionais nos fluxos de cientistas e ideias no mundo. Tá? Essa questão é crucial. Né? Por quê? Porque um ponto fundamental aqui que vai aparecer é que uma comunidade científica qualquer, né, mas a de economistas em particular, aqui ela só surge no momento em que você tem uma articulação com a comunidade internacional de economistas. Tá? Enquanto isso não acontece, né, uma articulação bastante sólida, né? Enquanto isso não acontece, né, enquanto você não tem essa integração a ciência como um empreendimento global, um empreendimento, né, mundial, essa comunidade não se forma. Ela continua tributária de ideias que vêm de fora. Isso pode parecer um paradoxo, uma contradição, né, que a comunidade só se estabelece no momento que ela se integra de fato, mas é porque, a partir daí, então, é que você vai ter uma dinâmica de interação e de troca, né? Embora no estágio inicial não seja tão troca, seja mais absorver, né, as informações. Muito bem, a ciência no Brasil como atividade organizada, né, os historiadores da ciência no Brasil eles tendem a concordar que ela data da fundação da USP, da Universidade de São Paulo, em 1934, e principalmente da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras nessa data. Tá? A FFCL, que eu acho que hoje é chamada FFCL-H, Humanidades, ela, apesar de ser uma faculdade de filosofia, letras, mas ela congregava as ciências em geral, incluindo química, biologia, matemática, física, e também sociologia, antropologia, filosofia, história, geografia. Tudo isso, só a economia que não. Antes disso, antes dessa data, desse turning point, né, desse divisor de águas que foi esse ano de 1934, alguns historiadores chamam a atenção para a importância do Instituto Manguinhos, né? Atualmente, claro, a Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que tem sido, né, de importância imensa, né, na atual a crise, né, que a gente vive da Covid-19, como todos nós sabemos. Inclusive com trabalhos, às vezes, até de interdisciplinar junto com economistas, né, principalmente na parte de previsão, de modelos de previsão. Mas o Instituto Manguinhos, é importante chamar a atenção aqui, porque ele fornece uma espécie de background aqui de como você teve uma instituição de pesquisa que adquiriu um alto prestígio internacional e, consequentemente, no Brasil também, as duas coisas estão interligadas, né?
E é com o Instituto Manguinhos, fundado pelo Oswaldo Cruz, e depois, claro, aqueles episódios históricos todos, como a campanha de vacinação no Rio de Janeiro, e a presença do Carlos Chagas, né, descobriu a doença de Chagas e outras descobertas científicas que eles fizeram, foi assim que, pela primeira vez, os cientistas passaram a ter prestígio na sociedade brasileira. Juntando duas coisas, juntando a ciência aplicada, né, e a ciência, digamos assim, básica, teórica. E foi essa combinação que foi a chave do sucesso no Instituto Manguinhos, a ponto de que os estrangeiros é que vinham para cá, né, para aprender e para interagir com os cientistas Manguinhos no Rio de Janeiro. Só que Manguinhos teve um grande sucesso até os anos 20, mas depois não manteve o mesmo grau de prestígio internacional, embora dentro do Brasil, né, também passou a ter problemas outros burocráticos e tal. Então, é por isso que digamos assim, a criação de instituições permanentes científicas no Brasil é atribuído mais à USP e à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Bom, essa faculdade, a FFCL, ela tinha uma peculiaridade importante, uma característica muito importante para o meu argumento aqui. Qual é? É que ela era formada essencialmente por professores europeus, tá? Muitos dos quais eram refugiados por causa da situação europeia. A gente está aqui lidando com os anos 30, quando o nazismo e o fascismo estavam tomando conta da Europa continental, né? E com isso, então, não foi essa a única razão, mas isso contribuiu para que o esforço mostrado por alguns, né, educadores paulistas na época, que muitas vezes viajavam à Europa para recrutar esses professores, esses pesquisadores, fosse bem sucedido, né? Por causa também do ambiente inóspito, digamos assim, político, social, que eles, e até econômico, né, que eles enfrentavam na Europa. E isso foi fundamental para o sucesso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e, consequentemente, para a formação de uma comunidade científica brasileira. Pode parecer um paradoxo, uma comunidade científica brasileira com os estrangeiros? Pode, Marcelo. Mas a razão é porque, uma vez que eles estão aqui, eles vão ter uma influência muito forte sobre os cientistas e pesquisadores do país, inclusive os alunos que eles formaram, né? Na área propriamente de ciências sociais, né, houve um acordo de cooperação com a França que trouxe vários para o FFCL, entre eles Paul Gon. Por que eu estou aqui singularizando o Paul Gon? No paper eu me refiro a vários outros, inclusive ao mais famoso desse economista francês, o François Perrault. Mas o que acontece, em primeiro lugar, o que esses economistas iam fazer aqui? Aqui nos cursos de ciências sociais era possível estudar economia política, né? Ou seja, estudar durante um ano e meio, havia cadeiras de economia, embora não houvesse um curso de economia. Não havia um diploma de economia e era possível, inclusive, fazer trabalho de pós-graduação em economia nessa época, né? Além disso, havia uma outra escola concorrente, entre aspas, do FCFCL, que foi fundada ou liderada pelo Roberto Simonsen, que não era parente do Mário Henrique Simonsen, né? Mas o Roberto Simonsen, que no caso dele, ele também trouxe pesquisadores, mas eram principalmente americanos. Era essa a influência dele, não era tanto francesa. E onde também tinha curso de economia, né? Curso que era chamado curso de economia política, né? Com algumas cadeiras de economia. Então, o Paul Gon veio nesse contexto, né? E aqui, no caso, ele permaneceu para o resto da vida dele. Ele era para ficar aqui só 1 ano ou 2, né, que era o contrato dele pela missão, mas ele ficou para sempre, né? Gostou do país, se apaixonou pelo Brasil, que não é difícil, e aqui permaneceu. Os outros ficaram só por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Maurice B ficou um pouco mais de tempo, né? E o Maurice B é importante porque ele deu aula no Rio e o Furtado era aluno no Rio e conheceu o B, e foi através do Maurice B que o Furtado chegou à Sorbonne, onde ele fez o doutorado dele depois, né? No final dos anos 40. O Furtado foi o primeiro economista brasileiro a fazer doutorado lá fora, né? Muito bem. Então, eu discuto aqui que o Gon, apesar
dele ter tido um papel relevante dentro do contexto da USP, né, como professor de História do Pensamento Econômico. Por exemplo, o Delfim Neto várias vezes se refere a algum como um professor que mais o impressionou quando o Delfim era aluno de graduação e pós-graduação na USP, mas o fato é que ele não teve uma influência decisiva, do ponto de vista da pesquisa econômica brasileira, né? Ele não, eu digo isso porque ele não teve uma participação, digamos, fundamental na formação da comunidade científica quando ela acontece nos anos 60 e 70. Né? Nessa época, ele já estava, a presença dele já era um pouco, digamos assim, marginal, embora ainda existisse. Muito bem. O que acontece a partir dos anos 40? Vamos sair aqui dos anos 30. O eixo, né, da pesquisa científica mundial, inclusive, claro, em economia, muito em economia, ele se move da Europa para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, por várias razões, né, por vários motivos, inclusive o financiamento à pesquisa, né? Isso está associado, claro, ao crescimento econômico americano, as duas coisas vêm juntas, mas não foi só isso. Né? Mas tem um fator aqui, que esse que eu queria chamar a atenção, que foi a imigração de europeus para os Estados Unidos. Né? Se houve uma certa imigração de europeus para o Brasil, principalmente para São Paulo, os Estados Unidos houve numa escala muito maior, principalmente em economia. Né? Principalmente em economia. Vamos seguir, Marcelo, por favor. Muito bem, aqui eu tenho alguns números que eu tirei, as referências estão lá no meu paper, que após 1933, 33 é a data quando os nazistas tomam o poder na Alemanha. A partir de 33, então, eles estabelecem várias leis antissemitas, tá? Não só na Alemanha, mas depois também nos territórios ocupados, como a Áustria e outras nações ocupadas. Depois de 1933, 296 economistas emigraram, né, dos países europeus de língua alemã e das nações ocupadas, segundo as fontes que eu cito lá no meu paper. Desses, 221 eram imigrantes da primeira geração, ou seja, imigrantes nascidos e já formados já com a sua bagagem, com o seu capital humano acumulado como economistas. E 75 eram filhos de imigrantes, ou seja, que nasceram no exterior, mas imigraram ainda, crianças ou adolescentes, que estudariam nos seus países de destino. Né? Dos 221 da primeira geração, 131 se estabeleceram nos Estados Unidos, 35 na Grã-Bretanha, 8 em Israel, 7 na América Latina e desses 7 que vieram para a América Latina, apenas veio para o Brasil, segundo essas fontes. São fontes consagradas. Né? E esse economista foi Richard Levinson, nascido em Viena, uma figura muito respeitada, que quando ele veio para o Brasil, em 1940, ele estava em Paris, ele já tinha passado até por campos de concentração na França, mas conseguiu escapar e conseguiu um visto do governo brasileiro, porque sem visto eles não conseguiam vir para o Brasil, e aí então ele veio para o Rio, veio contratado para dar aula na antiga universidade que não existe mais, que era a antiga UDF, Universidade do Distrito Federal. Marcelo, por favor. Muito bem, então ele veio em 1940 e ele retornou, ficou por 12 anos no Brasil. Bom, o Levinson foi absolutamente crucial para o período inicial da Fundação Getúlio Vargas, né, que foi criada em 1944, 45, por aí logo depois o Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE. Ele foi o fundador da Conjuntura Econômica, né, uma revista extremamente importante, e ele é que iniciou os estudos de conjuntura econômica, de dados, de acompanhamento, né, com séries históricas para o Brasil, além dele ter tido uma produção teórica também significativa. Né? Escreveu um livro sobre cartéis, que foi resenhado pelo Celso Furtado na RBE, e o Celso Furtado trabalhou durante 1 ano e meio, por aí, na Fundação Getúlio Vargas, antes de ir para a CEPAL, e o principal contato dele era o Richard Levinson. Ele era encantado com o Richard Levinson, ele escreve isso na autobiografia dele. Muito bem. Além do Levinson, o Levinson morreu em 1968, se eu não me engano. Além do Levinson, já morando na Europa, né, outros 2 economistas que não estão naquela lista, né,
mas que são importantes, naquela lista que eu estava no slide anterior, naqueles números, vieram por motivos similares, ou seja, também por causa de antissemitismo. O tcheco Alexandre Kafka, né, que chegou em 1940, no mesmo ano que o Levinson, e o italiano Giorgio Mortara, que chegou em 1939. Ao contrário do Levinson, eles ficaram em caráter permanente, exceto por um curto período no caso do Mortara. No caso do Kafka, é difícil falar em caráter permanente, porque, como ele foi representante brasileiro no Fundo Monetário Internacional por 30 anos, ele passava largos períodos, claro, em Washington, né? Mas sempre com vínculos com o Brasil, né? Então, esses três economistas, eles contribuíram de forma bastante significativa para estimular a pesquisa econômica no Brasil, que ainda era incipiente, estava começando a surgir nessa época, né? A pesquisa econômica. Vejam bem, o ensino de economia no Brasil, ele é um dos mais antigos do mundo. Se começa a estudar economia no Brasil na mesma época que se começa a estudar na Inglaterra, na França, nos principais centros de produção de conhecimento econômico. Ou seja, no Brasil começa em 1827, assim como na Inglaterra e na França, como parte dos cursos de direito, né? E depois foram criados os primeiros em Olinda e São Paulo, e depois como parte dos cursos de engenharia, né? Então havia, e depois também ciências sociais, como eu mencionei, já no século XX. Mas pesquisa econômica não existia. Isso não existia, né? E ela começa a surgir no período pós-guerra, né? A FGV é um dos primeiros, e também na USP também se começa a fazer pesquisa econômica nesses dois centros, e no IBGE, que foi criado em 1938, né? E em 1940, então, é organizado um censo, que foi realizado, um censo que foi um censo revolucionário, em termos metodológicos, em termos das informações. O último censo antes desse tinha sido em 1920. E o Giorgio Mortara que era um economista italiano de imenso renome, imensa reputação na área de estatística e na área de demografia, de estudos de população, editor do jornal mais importante de economia da Itália por mais de 20 anos. Assim que as leis antissemitas foram proclamadas na Itália em 1938, o IBGE entrou em contato com ele. Eles estavam alertas para isso. E o convocou, né, contratou para vir para o Brasil para organizar o censo. Não se sabia na época que ele ia ficar muito mais tempo do que isso, né? Então, o Mortara é simplesmente o fundador da demografia moderna no Brasil, né? Não dá para colocar em outros termos, né? Demografia moderna no Brasil foi criada graças a ele, né? E ele é que inseriu o Brasil no mapa da pesquisa demográfica, econômico, demográfico, estatística. Ele criou o laboratório de estatística do IBGE, ele é que citou o Brasil no mapa mundial nesse sentido, né? O Kafka foi simplesmente o primeiro diretor de pesquisa do IBRE, né? E é curioso que, antes disso, ele deu aula também, né? E antes disso, ele foi assessor do Roberto Simonsen na Fiesp, em São Paulo. E durante o famoso debate, né, sobre planejamento econômico do Simonsen, Roberto Simonsen versus Eugênio Goudin, o Kafka era quem assessorava o Simonsen e ensinava entre aspas, né, mas, digamos, dava uma certa assistência técnica para ele, porque o Kafka simplesmente tinha estudado em Oxford, né? Ele, em 1940, ele não estava na Tchecoslováquia, onde ele tinha nascido. Ele, aliás, era primo em terceiro grau do Franz Kafka, né? O escritor famosíssimo que todos conhecemos. E ele veio para o Brasil em 1940 diretamente de Oxford para São Paulo, né? Então, ele tinha toda uma bagagem que ele, então, aplicou aqui, né? Por exemplo, na criação do IBRE. E ele foi chamado pelo Goudin para ir para o IBRE, embora no debate sobre planejamento econômico ele tenha assessorado o adversário do Goudin, o Simonsen. Por favor. Por que vieram tão poucos economistas para cá? A questão é essa. Eles foram significativos? Foram, mas não foi suficiente para formar uma comunidade científica ainda aqui, né? Em demografia, em parte, sim, mas de forma geral isso não aconteceu, né? Foram poucos, em parte por causa da política imigratória do Vargas, que era meio ambígua em relação à imigração, né, de cientistas judeus para o Brasil,
mas também por conta da concorrência americana. Era difícil concorrer com as condições de trabalho que os americanos ofereciam. Embora o Vargas tenha flexibilizado a política imigratória dele, em parte por pressão dos Estados Unidos, né, para absorver esses imigrantes aqui. O Claude Lévi-Strauss, por exemplo, tentou vir para o Brasil em 1941 e o visto dele foi recusado. Né, foi recusado, apesar dele já ter estado como pesquisador muito importante, né, na área de antropologia na USP antes, mas ele, não deixaram ele vir. Naquela categoria de filhos, children, né, os filhos dos imigrantes, eu só identifiquei um. Eu estou, claro, absolutamente aberto a sugestões de outros nomes, que é o Paul Singer. Paul Singer veio para o Brasil com 8 anos de idade, ele era nascido em Viena e estudou, claro, economia no Brasil, na USP, e depois fez pós-graduação em Princeton, na área de demografia, e foi um dos fundadores do SEBRAP. Né? O SEBRAP esse que foi financiado pela Fundação Ford. Né? Bom, o fato é que já havia, na época, vários indícios de que a tentativa de estabelecer contatos mais, digamos assim, sólidos, né, com economistas do exterior. E o Eugênio Goudin, então, convida vários para dar palestras no Rio de Janeiro, e quando ele chegava no Rio, eles também viajavam para São Paulo. Tem uma lista ali no meu paper, são nomes assim de alto nível, como Jacob Weiner, Haberler, Robbins, são economistas, de fato, de alto prestígio. O Bolden, que foi um dos economistas que veio, ele se referia a essas pessoas que vieram ao Brasil com o visto do Goudin como as almas afortunadas. Ele dizia, tal era, digamos assim, o prazer que eles tinham em vir ao Rio e dar pequenos cursos aqui. Pode seguir, por favor. Então, a comunidade científica de economia no Brasil ela vai se formar, como eu disse antes, com a integração com a comunidade internacional. Houve tentativas de fazer isso, mas elas eram apenas tentativas. Isso ocorre para valer na década de 60, em meados da década de 60 e início da década de 70. Tá? Aqui, isso já foi documentado em outros trabalhos, por outros autores, historiadores do pensamento econômico brasileiros, o papel da Fundação Ford e da USAID, né, agências americanas, juntamente com o surgimento do fenômeno dos brasilianistas, quer dizer, esses intelectuais americanos com grande interesse em pesquisar a sociedade brasileira, e também por causa da demanda da comunidade de economistas estreitar laços com as universidades estrangeiras. Quer dizer, essa demanda da comunidade de economistas brasileiros é crucial, e ela foi formada no período do pós-guerra. E, nesse sentido, esses imigrantes que eu mencionei antes, eles tiveram um papel. Claro que isso também, em meados dos anos 60, a Guerra Fria ainda estava em plena, né, em seu pleno vigor, em parte por causa no caso da América Latina, em parte por causa da Revolução Cubana, né? Mas não dá para associar diretamente à Guerra Fria, né? Por quê? Porque a Fundação Ford, no caso, ela teve um papel crucial na criação do SEBRAP, a despeito da oposição da CIA, que era contra a criação do SEBRAP. Né? Então, a Fundação Ford não pode ser classificada simplesmente como uma espécie de agente americano na época da Guerra Fria. Né? Bom, e as agências brasileiras? O CNPq, que é tão importante hoje em dia, né? A gente não pode imaginar a nossa vida acadêmica como pesquisadores sem o CNPq e também sem a CAPES. O CNPq foi criado em 1951, um ano depois da criação do órgão equivalente nos Estados Unidos. Foi provavelmente inspirado por esse órgão. Mas ele foi criado por cientistas naturais, pessoal da área de ciências naturais e hard science, ou seja, não havia espaço para ciências sociais e economia. Então, a economia não recebia recursos do CNPq. Isso só passa a acontecer quando a comunidade de economistas é formada no Brasil cientificamente e o CNPq reconhece a economia como ciência. Isso acontece no início dos anos 70, quando aí sim a economia passa a receber recursos de forma significativa. Aqui eu cito um livro do C.P. Snow, um autor inglês, sobre essas duas culturas, a cultura da ciência e a cultura, digamos assim, o resto, a cultura dos intelectuais. E essa divisão existia no Brasil. Por favor. O tipo de financiamento à pesquisa que a Fundação Ford, a USAID, em parte, nessa época, embora em menor escala, a Fundação Rockefeller fazem no Brasil, né? Ou seja, esse financiamento à pesquisa através do quê? Através
a ida de pesquisadores brasileiros para estudar no exterior, né, principalmente nos Estados Unidos, mas também em outros países, como a Inglaterra, e a vinda também de pesquisadores estrangeiros, né, em escala significativa para fazer pesquisa e estudar aqui no Brasil. Esse fluxo em duas mãos, esse fluxo foi fundamental, né, foi absolutamente crucial. E aqui, então, aparece essa noção de ciência como um empreendimento coletivo, não individual. Isso está relacionado com a ideia do Thomas Kuhn de ciência normal. Então, esses projetos que eram financiados eram projetos coletivos, da comunidade científica, não projetos de indivíduos, né, na época. E o livro do Thomas Kuhn aparece em 1962, ou seja, na mesma época que, essa estratégia da Fundação Ford, principalmente, e da USAID é estabelecida aqui. Muito bem. Para finalizar essa sessão, o marco que eu chamo aqui do divisor de águas, né, o marco fundador da comunidade científica de economistas no Brasil, foi o debate intenso sobre distribuição de renda nos anos 70. Por quê? Primeiro, porque foi o primeiro grande debate que reuniu os economistas da primeira onda de doutores em economia no Brasil, que estavam recém voltando seus doutorados. Tá? Além disso, ele teve a participação de importantes economistas internacionais, tá? Além, claro, de instituições internacionais como o Banco Mundial e do próprio governo brasileiro. Né? Então, ali você tem um debate que foi, em boa parte, um debate econométrico, embora com dimensões políticas importantes, que realmente define a comunidade científica de economia no Brasil. Foi aquele debate. E o primeiro encontro da ANPEC, que foi em 1973, foi dominado por esse debate. As sessões sobre distribuição de renda foram as sessões dominantes. Pode seguir, Marcelo, por favor. Bom, terceira sessão aqui então a gente passa para a gripe espanhola. Né? Eu começo aqui recapitulando uma distinção que o Schumpeter faz entre história da análise econômica e história de sistemas de economia política. Né? Não diria vários, mas alguns historiadores do pensamento econômico brasileiro eles têm chamado a atenção para isso e têm proposto que, para o caso do Brasil, você não tem uma história da análise econômica no Brasil porque você não tem contribuições analíticas, que você tem uma história de opiniões de política econômica, que é economia política e pensamento econômico ao invés de análise. Segundo Schumpeter, a ideia de progresso só se aplica à análise econômica e não ao pensamento econômico. Essa distinção me parece relevante, mas ela é relevante essencialmente para o período anterior à formação da comunidade científica de economistas do Brasil, quando aí, na minha opinião, você passa a ter realmente análise econômica, de forma gradual e crescente. Bom, a gripe espanhola, ela não foi discutida pelos economistas brasileiros como objeto teórico de análise, ao contrário do que acontece hoje com a Covid. Né? Não era um objeto teórico sobre o qual você escrevia papers, ou sobre o qual você tentava sistematizar, mesmo que não fosse matematicamente, mas sistematizar a doença e sua interação com a economia. Mas, antes que a gente se apresse em dizer então, que isso refletiu o atraso brasileiro em economia, o fato é que no exterior isso também não acontecia. A gente não encontra textos de economistas americanos, ingleses, franceses, alemães, sobre a gripe espanhola. Tá? Então, isso isso teve uma influência sobre o Brasil também, claro. Né? Bom, a mortalidade no Brasil por causa da gripe espanhola e no mundo como um todo, foi absolutamente assombrosa. Né? Foram cerca de 180 mil pessoas vieram ao óbito no Brasil. E esses números são números que a gente não pode lá ter muita confiança, mas esse é um número que é internacionalmente aceito. Por isso que eu estou utilizando ele aqui. E no caso do mundo como um todo, foi entre 25 e 40 milhões. Né? Para a gente ter uma ideia, agora o número de vítimas no mundo da Covid até agora está em torno de 1,5 milhão. E isso numa época que a população era muito menor que hoje. Né? E o número de vítimas da Covid no Brasil está na faixa de 175 mil. E a população nossa, na época, era inferior a 30 milhões de pessoas. Né? Por favor. A taxa de mortalidade da gripe, né, por 1.000 habitantes, ela era de cerca de 6,8 no Brasil, um pouco acima dos Estados Unidos. No Rio, ela era muito alta, 16.
10 na cidade de São Paulo, e assim por diante, vocês podem ver os números aqui. Então, nos grandes centros urbanos, né, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife, ela era a taxa de mortalidade era mais alta do que em cidades um pouco menores, como Florianópolis e Campinas. Em São Paulo, 1/3 de todos os óbitos, a causa era essa, na época que a gripe esteve ativa. E aí tem um ponto aqui muito importante, demográfico importante. Ao contrário da Covid, ela afetava principalmente pessoas em idade ativa, ou seja, pessoas entre 15 e 45 anos. Então, isso significa que representou um choque negativo na oferta de trabalho. Tá? Era esse o impacto principal sobre a produção, era através do choque da oferta de trabalho, ou seja, o trabalho ficava escasso. Né? O nosso PIB, em 1918, ele caiu 2%. Em termos per capita, 5%, e a produção industrial, 1,1%. Isso não parece muito, mas o fato é que nos anos anteriores a variação era positiva. E no ano seguinte, 1919, ela se torna positiva de novo. Então, só em 1918 é que ela é negativa. Pode seguir, por favor. Essa minha exposição aqui, ela é parcialmente baseada num paper em coautoria com Alexandre Andrada, meu colega no UNB, e o Amaury Gremaud, da USP de Ribeirão Preto. Tá? Eu quero deixar isso registrado aqui. Muito bem. A gente tem que usar o termo economistas na época um pouco entre aspas, porque, primeiro, que você não tinha diploma de economia, né? Quer dizer, para início de conversa, mas era também porque eles desempenhavam múltiplos papéis, como empresários, como policymakers, como políticos e assim por diante, né? E também como professores de economia. Agora, uma outra diferença em relação à nossa época atual é que o background, né, o pano de fundo para os debates econômicos era um intenso conflito entre capital e trabalho que se tinha na época, principalmente em São Paulo, no Rio, né, as cidades onde se tinha a massa do operariado industrial, mas também em outros locais, né? Esse é o pano de fundo. A grande greve que você teve no Brasil em 1917, a primeira grande greve industrial, que se repetiu depois em 1918. O George Street, então, por isso que no paper eu abordo a posição dos economistas empresários, né? Dois em particular, o George Street e o Roberto Simonsen. Né? O George Street, que apesar do nome era brasileiro, nascido no Rio, não tinha nada de inglês, ele buscava uma atitude conciliatória com sindicatos, com os seus empregados, né? E a manutenção do pagamento dos salários. Apesar de que o Centro Industrial do Brasil, ou seja, pagamento de salários quando os empregados estavam impedidos de trabalhar por causa da doença. E muitas vezes eles insistiam em trabalhar mesmo doentes para não deixar de receber o salário. E eram criticados por isso, pelo Serviço Sanitário de São Paulo, por exemplo. Mas a maioria dos empresários não manteve os salários. E o George Street, junto com o Matarazzo, por exemplo, foi um dos poucos que fez isso. Pode seguir, por favor. Já no caso do Roberto Simonsen, o George Street era principalmente do ramo têxtil, que era a principal manufatura brasileira, era a indústria têxtil. Né? O Roberto Simonsen, que era mais na época do setor de construção, na cidade de Santos, ele, no caso do Simonsen, que fica claro, era o papel da filantropia. Eu tenho trechos ali no paper mostrando isso. Tendo em vista que o Estado pouco podia fazer, tanto no nível municipal, estadual ou federal, para acudir à população que era vítima da gripe espanhola, a filantropia teve um papel muito importante, organizada, às vezes, por órgãos de imprensa, como o Jornal Estado de São Paulo e tal. Né? E o Simonsen tinha esse papel, a ponto de que alguns afirmavam que a justificativa, digamos assim, moral para o capitalismo era a filantropia, era o capital a prestar auxílio aos trabalhadores de forma filantrópica quando fosse necessário. E a gripe espanhola seria a demonstração disso. No caso do Simonsen, ele tinha uma abordagem microeconômica, influenciada por um período que ele passou nos Estados Unidos, de aumento da produtividade como sendo fundamental para reduzir os custos, e não a redução salarial. Mas o fato é que os salários reais aumentaram em 1918, em plena pandemia. Por quê? Porque a mão de obra era escassa. Aumentaram os salários dos operários em São Paulo, aumentaram 50% em termos nominais, contra o aumento de custo de vida de 12%. Ou seja, e a única explicação é essa.
Não foi por causa das greves, foi porque o trabalho estava escasso, houve um choque de mão de obra. Mas o governo não interferiu nos contratos salariais. O mercado de trabalho funcionava de uma forma, digamos, flexível, né? Por isso é que você tinha tanto problema de negociações, em parte por isso. Mas o governo interferiu nos mercados de bens e de ativos. Por favor. E interferiu como? Principalmente através desse comissariado, o CAP, Comissariado de Alimentação Pública, criado em junho de 1918, já no último ano da Primeira Guerra Mundial. Isso é fundamental, a gente tem que lembrar que, né, o contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, era uma tentativa de estabilizar a inflação e a oferta de alimentos que tinha sido afetado pela guerra, em boa parte porque a demanda por exportações brasileiras para os países beligerantes era muito forte, muito alta, exportação de alimentos e minérios, né? Então, agora o CAP, ele foi uma experiência paradoxal, porque ele surge numa época que era francamente liberal, né, como um instrumento fortemente intervencionista, né? E ele foi dirigido por Leopoldo de Bulhões, que era uma figura importante, tinha sido ministro da Fazenda e senador. Por favor. Não se pode minimizar aqui a singularidade da experiência do CAP, porque nunca antes, na história brasileira, você teve um órgão com tantos poderes, e depois também não. Essa experiência nunca mais foi repetida. E isso tinha a ver com o contexto de guerra, ou seja, o poder de fixar preços, o poder de confiscar estoques, de confiscar ativos, né? Era extremamente poderoso. E foi, de certa forma, o primeiro órgão de planejamento econômico que você teve no Brasil, porque eles tinham que fazer cálculo de custos, etc., para determinar esses preços. Os produtores rurais reagiram negativamente, e o Brasil era principalmente um país rural, né? A indústria e comércio, em parte, também, quer dizer, foi muito controverso. Por exemplo, o CAP tentou regular as exportações de açúcar durante a pandemia, né? Porque o preço do açúcar estava subindo muito. Só que os pernambucanos reagiram de uma forma muito, muito forte e ameaçaram, inclusive, de se separar do país, do Brasil, por causa disso. Isso durou pouco tempo, mas houve uma grande tensão política de Pernambuco com o Rio de Janeiro, com a capital, por causa disso. Eu tenho esses detalhes todos no paper, né? Agora, alguns não quer dizer que não houve defensores. Houve. Um dos defensores foi o economista e jornalista inglês Joseph Williman, que escreveu um livro muito bem conceituado sobre história e funcionamento do sistema monetário brasileiro, publicado em 1896, que o Furtado cita no Formação Econômica do Brasil. E o Williman publicava um semanário em inglês, ou seja, que era lido, né, pela comunidade internacional no Brasil e no exterior também. E outro que defendeu foi o Ramalho Ortigão, que era um economista brasileiro formado na Bélgica, na Antuérpia, um dos raros casos, né, formado fora. E eu documento aqui de que modo eles viram o CAP como um instrumento que foi capaz de impedir uma revolução social no país, porque a situação era tão instável, era tão tensa, que o William enfatiza isso, havia um risco concreto de uma revolução social, principalmente nas grandes cidades, né? Para finalizar essa sessão, quero chamar a atenção aqui para a importância dos sanitaristas do Instituto Oswaldo Cruz. Afinal de contas, a gente estava vivendo uma crise sanitária, né? O Carlos Chagas, que assume a direção a partir de um determinado momento do combate à gripe espanhola no Rio de Janeiro, isso coincidiu com a queda realmente da gripe, mas ele foi tratado como um herói pela população, embora não seja possível estabelecer uma relação direta entre as atividades dele e o que aconteceu. Mais significativo com isso é o seguinte, é o fato de que, em 1918, é fundada uma Liga para o Saneamento que atribuía o atraso econômico do Brasil às doenças. Então, quem falava de subdesenvolvimento nessa época não eram os economistas, eram os sanitaristas. Eles é que tinham um discurso desenvolvimentista, né? Era deles essa área. Eles é que saíam viajando por esse sertão brasileiro gigantesco, imagina o que era viajar pelo interior do Brasil em 1918, visitando a população local, levantando informações, né? E se posicionando em relação a isso. Então,
né? Quer dizer, o Brasil é pobre não é por questões raciais, não é por questões climáticas, é por questões de doença, né? O personagem Jeca Tatu do Monteiro Lobato é uma expressão disso, que foi criado justamente nessa época. Pode seguir, Marcelo. Para finalizar, então, a nossa quarta sessão aqui, na história da moderna ciência econômica no Brasil, eu começo aqui com a questão das fases, né? Eu acho que a gente deve distinguir 3 fases. Uma que é a mais longa de todas, disparado, que é a fase pré-científica, que vai até, digamos, o início, até a Segunda Guerra. Depois você tem um período que vai do pós-guerra até, dura uns 20 anos, dos anos 40 até os anos 60, que é um período de transição. E depois você tem o terceiro período, que é no qual a gente está até hoje, que é o período em que a comunidade científica é formada. Então, a ideia de que a HPE Brasília deve ser estudada através da adaptação criativa, ela se aplica principalmente à primeira fase, né? Porque na primeira fase o Brasil era quase que, em termos absolutos, um importador de ideias, né? Mas nas outras fases aí a coisa já fica diferente, né? Eu me refiro aqui a um modelo de difusão de ciência do centro da periferia, que é muito utilizado, ou era muito utilizado, pelos historiadores da ciência, mas, curiosamente, não pelos historiadores do pensamento econômico, que é um modelo do Bassala, publicado em 1967, que ele tem essa ideia dos estágios. Embora ele tenha alguns problemas, é um modelo que eu ainda julgo útil. Por favor. E um dos pontos interessantes do Bassala é que ele chama atenção para a possibilidade de você ter contribuições originais, mesmo na ciência colonial. O que ele quer dizer com ciência colonial é ciência dependente, né? Não é literalmente colônia. Mas e eu considero que 2 exemplos, assim, que, na minha opinião, lapidares disso, são 2 contribuições pontuais do Celso Furtado e do Simonsen, sendo que essa do Simonsen foi citada pela Ana Maria né, há cerca de 1 hora e pouco atrás aqui, né, que é o artigo do Simonsen, 1964, sobre Cash and Advance Constraint. Por que eu estou citando isso? Não é porque, no caso do Furtado, é o estudo da doença holandesa, ou Cash and Advance Constraint do Simonsen, foram contribuições muito importantes na agenda de pesquisa deles. Não, é porque foram contribuições que anteciparam estudos que vieram depois, mas que não foram reconhecidas na época, né? E, aliás, e nem depois, né? O que reflete o problema de você fazer ciência, né, em condições adversas. O Simons, ele vinha do INPA, né? Esse estudo dele sobre Cash and Advance Constraint, que 3 anos depois essas ideias dele vão surgir num artigo do Clauer e vão ficar famosas, mas o do Simonsen, né, foi publicado em português na RBE, não teve esse reconhecimento, mas o Simonsen dominava esse instrumental matemático, que ele usa programação não linear nesse artigo, por causa das origens dele no INPA. Isso é fundamental. Toda a vida acadêmica do Simonsen foi influenciada por esse período dele no INPA, e ele via a economia sob o prisma da matemática, né? E o INPA foi criado, assim que o CNPq foi criado, uma das primeiras medidas do CNPq foi criar o INPA, né? E com grande sucesso, né? O INPA atraía professores brasileiros e estrangeiros, né, de alto gabarito, e foi graças ao INPA, então, que você estabeleceu uma forte tradição internacional da economia matemática brasileira, né? Desde a década de 70, com publicações no exterior, etc. Por favor. Além disso, o Simonsen teve uma influência marcante na modelagem de inflação inercial, a palavra modelagem aqui é importante, e da dinâmica monetária sob indexação generalizada. Aqui há um ponto relevante que é o seguinte: quando a gente lida com história monetária, instituições monetárias, elas variam muito de país para país. Então, no caso brasileiro, surgiu um objeto de estudo que não existia fora daqui, que é economia com indexação generalizada. Nós éramos um caso único no mundo. Então, naturalmente, isso atraiu atenção. Atraiu atenção com conferências internacionais realizadas no Rio e São Paulo, nesses anos que estão aqui, sendo que as 2 últimas, 76 e 80, elas foram realizadas sob o impacto de uma viagem que o Milton Friedman fez ao Brasil em 73, que eu discuto no outro artigo meu, no qual ele ficou encantado com a indexação. E ele não percebeu o perigo que a indexação representava do ponto de vista do processo inflacionário, que é o ponto que o Simonsen e vários outros economistas brasileiros, a gente sabe disso, né, fizeram em detalhe. No caso do Furtado, o que acontece?
O Furtado, ele era muito sofisticado do ponto de vista de metodologia científica, né? Ele prestava muita atenção nisso, né? Ele era atento, ele era atualizado em relação a isso. Então, para ele estabeleceu essa diferença que estava clara para ele entre pesquisa teórica básica e pesquisa aplicada. Ele achava que o problema é que tinha que haver uma interação, ou digamos assim, as duas tinham um papel a cumprir, e que só a pesquisa aplicada, ou seja, uma pesquisa utilitarista, voltada para fins imediatos, não seria suficiente, né, para alavancar uma comunidade científica de economia no Brasil. E o que eu chamo a atenção aqui é que essa visão dele, a gente pode detectar a origem dela na imensa frustração que o Furtado mostrou ao se deparar e ao ler o seminal artigo do Arthur Lewis, que deu o prêmio Nobel para o Arthur Lewis décadas depois, do desenvolvimento econômico numa economia dual. O Furtado ficou furioso. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele reconheceu o artigo do Lewis como o melhor artigo sobre teoria econômica do desenvolvimento jamais escrito, ou pelo menos até aquela data, ele declarou por que nós, na CEPAL, não fomos capazes de desenvolver esse modelo? Por que o Lewis, lá na Inglaterra, foi capaz? A razão, segundo ele, era muito simples, porque o Lewis fazia pesquisa pura. E na CEPAL é uma agência das Nações Unidas que não é voltada para isso, que tem outras finalidades. Então, essa frustração do Furtado levou ele depois a passar um período em Cambridge, onde ele escreveu Formação Econômica do Brasil, levou o Furtado a tentar ser professor no Brasil, que ele também não conseguiu, né? Por outras razões que eu não vou entrar aqui. Mas essa simpatia que o Furtado tinha pelos cânones popperianos científicos de testabilidade, ele compartilhava com o próprio Simonsen, né, num livro posterior do Simonsen, e com Antônio Barros de Castro, para citar aqui apenas alguns, que foi aluno do Popper quando fez o mestrado em economia na LSI. Pode seguir, por favor. Segundo o Furtado, ele escreve em 1962, essa frustração dele era tamanha que ele afirma que os cientistas brasileiros, em geral, conseguiam publicar, mesmo que modestamente, no exterior, em bons journals, na área de ciências naturais e matemática, mas em economia, nada. Então, ele dizia, em economia a gente não existe, nós somos uma nulidade em economia. Isso partindo do Furtado, afirmando isso em 1962. Ou seja, segundo ele, você tinha que iniciar urgentemente um processo, que era o processo de formação na nossa comunidade científica, do qual ele não participou. Não participou por quê? Porque 2 anos depois, ele foi forçado a sair do país, né? Teve seus direitos políticos cassados, e aí passou 15 anos dando aula na França, na Sorbonne. O que é interessante é que, segundo o Furtado, o uso de uma metodologia científica apropriada, ou seja, popperiana, leva a uma atitude heterodoxa em economia. O que ele quer dizer com isso? Porque, com isso, o economista está sempre desafiando o establishment, está sempre colocando em xeque as teorias estabelecidas, e isso ele associava a uma posição heterodoxa. Ele chegou até a tentar formar um clube de economia na década de 50 no Rio, mas não foi bem sucedido totalmente, parcialmente sim. Mais do que isso, para o Furtado, não se tratava de criar no Brasil e na América Latina uma ciência econômica nova. Tá? Não era isso, não era simplesmente deixar de lado tudo que existia e partir do zero criar algo totalmente novo. Não, era submeter as teorias já existentes ao teste empírico. Pode seguir, por favor. Havia debates nos anos 50 nas ciências sociais brasileiras sobre isso. Por que nas ciências sociais? Porque as ciências sociais já estavam maduras para esse tipo de debate. A economia ainda, isso não acontecia. Guerreiro Ramos, né, um sociólogo conhecido, por exemplo, tinha essa posição de que não se devia importar ideias estrangeiras em ciências sociais, mas a posição dele era minoritária, né? Florestan Fernandes e outros, Roger Bastide, eles defendiam um processo que o Fernando Azevedo, numa coleção seminal que ele organizou sobre história das ciências no Brasil, Fernando Azevedo era um sociólogo educador paulista que foi quem concebeu o projeto de trazer professores estrangeiros para USP nos anos 30. Foi dele esse projeto, né? E ele usou esse termo aqui muito significativo. Você deve transnacionalizar-se. Ele já usava esse termo em 1955, que não deixa de ser interessante. Bom, para finalizar, então, eu acho que uma conclusão que a gente pode tirar daqui é o seguinte. Passando do Popper para o Kuhn, para o Thomas Kuhn,
a ideia de comunidades científicas ela está diretamente ligada à ciência normal. Mas o Kuhn também tem essa imagem da ciência revolucionária. A ciência revolucionária ela se dá em períodos relativamente curtos, quando você está colocando em xeque a ciência estabelecida, né? Se pode afirmar que em economia, como nas outras ciências, você tem os períodos revolucionários que levam a mudanças de paradigma. A Revolução Keynesiana é o melhor exemplo disso em economia. Mas há outras. Você tem a Revolução das Expectativas Racionais, com Lucas, por exemplo, e a gente pode dar vários outros exemplos em economia, econometria e tal. O que eu acho que a gente pode afirmar aqui é que a história das ciências em geral no Brasil e da ciência econômica em particular, ela é, principalmente uma vez estabelecida a comunidade científica, ela é principalmente uma história da ciência normal. Vai ser muito difícil a gente encontrar nas ciências econômicas no Brasil períodos de ciência revolucionária. Mas só o fato da comunidade conseguir realizar a ciência normal e, dessa forma, se integrar às fronteiras do conhecimento em escala mundial, isso já é altamente significativo. Agora, daí a fazer a ciência revolucionária, vai um salto que é bem mais difícil de dar. Pode seguir, por favor, para o último slide. Mas quando a gente usa essa noção de paradigma em economia, a gente tem que ser cuidadoso, porque em economia a gente sabe, né, você tem o que o Lakatos chamava de programas de pesquisa. Ao invés de ter um só, você tem alguns, né, uma multiplicidade. E isso me leva, então, a fechar a apresentação chamando a atenção para a importância das correntes econômicas heterodoxas no Brasil, né? Que são... o Brasil é um dos países onde a heterodoxia econômica tem o maior peso em toda a comunidade econômica internacional, é aqui no Brasil. E isso se reflete, inclusive, na própria ANPEC, na sua história, até hoje. Agora, o que não se pode esquecer é que a explicação desse sucesso, relativo sucesso da heterodoxia no Brasil e a sua proliferação, ela se dá em grande parte por causa do desenvolvimento internacional das heterodoxias. E esse desenvolvimento só ocorre a partir dos anos 70. Você não tinha isso antes. Então, você vai ter os institucionalistas antigos, né? Quer dizer, não os novos institucionalistas, mas os institucionalistas, os pós-keynesianos, os marxistas através da economia radical americana, os economistas austríacos, né? Da ala mais liberal, e assim por diante. Então, essas escolas heterodoxas internacionais, elas vão ter um profundo impacto aqui no Brasil. E os heterodoxos brasileiros vão se integrar a essas escolas. Então, acho que isso é mais um exemplo de como a perspectiva transnacional permite realmente iluminar a dinâmica da comunidade econômica científica brasileira. Obrigado. Ok, então, eu agradeço aí ao professor Mauro pela gentileza de compartilhar a aula conosco e encerro aqui a sessão, convidando-os, né, para as sessões organizadas que teremos agora em diante e, finalmente, a sessão especial ANPEC e PEA, que vai estar discutindo os 100 anos dos censos agropecuários no final do dia. Então, muito obrigado e boa tarde, bom congresso a todos.